aí, você anda cuidando da sua voz? A fonoaudióloga Neuza Salles continua aqui com a gente no programa Utilidade Pública de hoje. Se você perdeu, tá? A primeira parte da entrevista, corre lá no YouTube, procura a Dânia Matos, que você vai ter acesso a todas as informações. A gente falou muito, esclarecendo alguns mitos e verdades, de que forma nossos hábitos acabam impactando na nossa voz. Mas a doutora Neuza também trabalha com uma questão que é expressar em público. Sim. Às vezes a pessoa vai fazer uma palestra, doutora Neuza, ou vai gravar um vídeo, ou sei lá, vai participar da reunião, e aí a pessoa já começa a ficar tensa. Sim. E aí a voz, aquela sensação da voz trêmula, é de fato a voz, ou é o impacto do emocional na voz? E de que forma esse estresse pode impactar e comprometer uma atividade como essa? Então, a comunicação, ela é um elo entre as pessoas, né? O ser humano é o único animal que necessita dessa relação. E nós usamos, como você falou muito bem, em reuniões, em trabalho, e hoje em dia muito nas mídias digitais e entre outros. Então, quando você não tem um bom condicionamento físico e um bom treinamento vocal para falar em público, Dânia já tem experiência, né? Já tem a pegada do que falar, o que fazer, que hora cortar. Mas mesmo pessoas experientes, além de amadoras, pessoas experientes, pode acontecer isso. Ou porque você naquele dia não aqueceu a voz, ou porque você não preparou o conteúdo adequado para você falar, ou porque você não tem ainda a voz adequada, que as pessoas demoram um pouquinho para encontrar o seu tom de voz certo, que lhe represente, que ela se sinta bem. Às vezes, no início, as pessoas imitam a voz dos seus ídolos. Então, se a voz treme, fica rouca, dá branco, são perigos que você pode passar, mas você tem que saber por que isso ocorre e como que você pode enfrentar, que tipo de enfrentamento você pode fazer. Tem alguma coisa imediata? Por exemplo, a pessoa ficou rouca no dia, tem algum alimento? Muita gente diz assim, olha, maçã seria uma alternativa. Não, para tremor de voz ou voz falhando, não. A maçã, ela é como se fosse uma limpeza no trato vocal que você teria que fazer antes, tá? Não naquele momento. O que você pode fazer, se deu branco ou a voz tremeu um pouquinho, o que eu sugiro? Que você nunca comece falando diretamente o assunto que você vai falar, porque é esse que você teme. Faça uma introdução breve. Boa tarde, boa noite, que bom que vocês estão aqui. Olha, hoje nós vamos falar isso. Né? Faça uma introdução informal, né? Falando sobre o que você vai falar. Aí aquilo vai lhe acalmar, porque os 3 primeiros minutos, uns dizem até que é 1 minuto, são os de maior pavor para todo mundo, mesmo os experientes, não é, Dânia? Dá assim, será que eu vou conseguir? Será que a voz vai falhar? Acho que tem muito isso também. As pessoas têm muito receio de estarem sendo julgadas. Às vezes elas nem terminaram a frase, elas estão preocupadas como é que as pessoas vão avaliar o conteúdo que ela está expondo, e aí ela nem teve ainda o início, o meio e fim, ela ainda está no meio, e aí já se embananou toda, porque as pessoas ficam tensas, às vezes, ao invés de estar ali focada. Vou voltar para o exemplo da doutora Neuza aqui no bloco anterior, do efeito de uma meditação. Sim. De você estar presente ali. Porque quando você sai dali e passa a pensar no que as outras pessoas estão falando, no que as pessoas podem falar, no que aquela pessoa que está ali no meio da plateia pode estar pensando, ela já deixou de estar presente no conteúdo. Exatamente. E no material que ela precisa. Exato. Ou seja, eu acho que a meditação acaba sendo um bom caminho para muita coisa. Para muita coisa. Nós chamamos isso de sabotagem vocal. Você mesmo se sabota. Porque as pessoas estão muito preocupadas com o que o outro vai avaliar. E ela já se autoavalia como a pior comunicadora mesmo. Porque se você teme o outro, é porque você não está confiando no que você vai falar. Então, a dica é: confie no que você está falando, fale da maneira que for mais confortável para você. Claro, dentro de uma formalidade que o contexto convide, né? Mas não fique imitando outras pessoas, não tente fazer coisas ou falar coisas que não é da sua experiência. Naturalidade. Naturalidade. Quanto mais natural você for, mais seguro você vai estar. Porque se me der um branco aqui agora, porque eu também posso ter um branco, né? Vamos supor, me deu um branco, o que eu estava falando?
falando mesmo dos cuidados com a voz. Eu falei, então, como eu falei antes, a maçã é para limpar, a água é para hidratar, o ar-condicionado fuja dele para não ressecar. Aí, na mesma hora, você faz o link com o que você, naquele momento, esqueceu. Deu um branco? Vai lá buscar um pouquinho na rotina, você lida com isso todos os dias. Porque que é aquela hora, né? Tem uma outra coisa também que a gente ouve muito, na hora que você está muito ansioso num evento, ou na hora de gravar um vídeo, mais uma vez a gente está trazendo agora a questão de se expressar em público, que independe da profissão, tá? Todos nós precisamos ter a tranquilidade para nos expressarmos em público. Inclusive nas redes sociais atuais. Inclusive, hoje, principalmente nas redes sociais, na gravação de vídeos. Aí a pessoa, geralmente, quando está nervosa, para poder combater ali a ansiedade, faz o quê? Come um doce. E aí, quando esse doce é o chocolate, o que isso pode acontecer? Chocolate, açúcar, né? Açúcar, chocolate, leite. Isso é a pior opção de alimento no dia que você vai falar e no dia anterior. Assim, 24 horas antes, você já tem que estar se preparando para aquele dia, né? O chocolate, o leite, ele faz com que você fique com a secreção mais espessa, mais grossa. Aí o que vai acontecer? Você vai poder pigarrear à vontade, você vai tossir, a sua voz não vai sair, a sua voz pode ficar rouca. Porque eu estou falando, se você observar, eu estou deglutindo. Eu estou falando, estou respirando e deglutindo. Esse é o processo normal de qualquer pessoa. Mas se eu tive acesso a um alimento que vai engrossar minha saliva, o que vai acontecer? Eu vou falar... Pode até transparecer... que está nervosa. E não está. E a questão da rede social é um fator muito importante, que a exposição é 100% da pessoa, né? Então, ela precisa se comunicar bem, mas ela não precisa ficar escrava, né? Assim, muitas pessoas estão, assim, obcecadas e acreditando que vão vender milhões com meia dúzia de vídeos, com 100 mil posts. Não vai, gente. Eu vou dar essa notícia. Claro que é importante, você está divulgando seu produto, seu serviço, orientando, educando as pessoas, né? Isso é muito importante. As mídias sociais trouxeram isso. Tanto é que amanhã não, com uma certa regularidade, você encontra várias lives sobre temas ótimos, tá? Mas o que acontece? Nem sempre a pessoa que vai falar na live ou ali, ela está falando realmente o que ela quer. Ela está assim, olha, porque você precisa, viu? Olha, porque isso é muito importante, viu? Olha, beba água, fuja do ar-condicionado. Olha, não pigarreie, evite leite, evite isso, evite aquilo, entendeu? A pessoa fica tão obcecada pelo que ela vai falar, o que ela vai fazer, que ela esquece a naturalidade, a espontaneidade e a sua presença naquele momento. E nós tocamos os outros não é com a voz bonita, não é com a voz limpa, é com a emoção, a sinceridade, a confiança que você passa com aquela voz. É esse conjunto aí que cria essa conexão. E olha só o que a doutora Neuza está alertando, gente. Se você não conseguir, o que a pessoa tal vai pensar? O que não sei quem vai pensar? E aí, quando você não consegue, isso aí vai impactar um outro fator, que é o fator emocional que a gente trouxe. Aí vai virando estresse e aí já viu que vai embolar tudo, né? Porque, olha, não vai chegar e aí vai começar a se sabotar, porque assim, eu achei que mas não podia, e aquilo ali já vai começar a esfriar, aí já vai impactar na voz, porque já vai começar o nervoso. A nossa voz, ela é um índice de saúde. Então, se a sua voz está boa, se ela está rouca, ela está dizendo alguma coisa que você precisa pesquisar. O que é, eu não sei, porque a rouquidão é de cada um, é única, é pessoal. Mas aquela voz, ela pode ser porque você está cansada, não dormiu bem. Pode ser porque você não almoçou, está com a barriga vazia, os músculos provocam um cansaço. Pode ser porque você já tem uma alteração de laringe, um nódulo, pólipo, e também uma voz rouca pode ser um dos sintomas de um início de uma doença neurológica evolutiva, um mal de Parkinson e outras doenças. Então, começa com uma rouquidão, uma leve nasalidade, isso é bobagem, vou cuidar da minha voz, não. Aí, quando você chega no final do funil, tem lá um diagnóstico e um tratamento que você vai ter que fazer. Então, a nossa voz é para ser todos os dias ouvida. Não fala todo dia no Zap? Ouça o que você está falando, como você está falando e como está a sua voz. É um ótimo exercício. Então,
mais uma dica aí para você. Eu queria muito agradecer a doutora Neuza Salles por estar aqui com a gente, porque ela tem trabalhado também com essa questão do se expressar em público, que você já viu, envolve vários pontos aí da nossa rotina. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Neuza.